Boa noite. Boa noite. Papa reflete a soberba na catequese sobre vícios e virtudes. Pontífice volta a pedir o dom da paz para diversas regiões em guerra. E nomeia Monsenhor Edmar José da Silva, bispo auxiliar para Belo Horizonte. Igreja intensifica pedido de oração pelos mártires do nosso tempo. Segurança pública. Número de policiais militares cai quase 7% em 10 anos. Mais de 5 mil municípios podem perder até 11 bilhões de reais com a reoneração. Frutos dos 27 anos da missão Canção Nova em Roma. Presença na Itália teve início com peregrinações. E ganhou força com as transmissões jornalísticas e encontros de oração. Tem estreia da série Mulheres de Fé no Comando. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias a serviço da vida e da esperança. A soberba foi o tema das reflexões do Papa Francisco durante a catequese de hoje sobre vícios e virtudes. O Santo Padre voltou ainda a pedir o dom da paz para tantas regiões que estão em guerra. A audiência geral de hoje aconteceu na Praça São Pedro e não na Sala Paulo VI, já que a temperatura estava um pouco melhor com a proximidade do fim do inverno na Europa. O Papa Francisco saudou os milhares de peregrinos a bordo do Papa Móvel, mas como se recupera de um resfriado, a catequese foi lida pelo Monsenhor Pierluigi Giroli. A 10ª reflexão sobre o ciclo de vícios e virtudes foi dedicada à soberba, que o Papa definiu como rainha de todos os vícios. In effetti, la superbia è autoesaltazione. O soberbo é alguém que se acha muito mais do que realmente é. Alguém que se agita para ser reconhecido como maior que os outros, quer sempre ver seus méritos reconhecidos e despreza os outros considerando-os inferiores. Francisco explicou que na raiz deste pecado está a absurda pretensão de ser como Deus e que a correção deste mal exige mais tempo e esforço do que qualquer outra batalha para o cristão. Por fim, o Papa indicou a humildade como um verdadeiro remédio para todo ato de soberba e deixou um convite aos peregrinos. Cari fratelli e sorelle. Portanto, queridos irmãos e irmãs, aproveitemos esta quaresma para lutar contra a nossa soberba. Ao final da catequese, o Santo Padre voltou a suplicar pelo dom da paz. Francisco renovou o convite para rezar pelas populações que sofrem com o horror da guerra na Ucrânia, na Terra Santa e em outras partes do mundo. Preghiamo per la pace. Oremos pela paz, peçamos ao Senhor o dom da paz. A tutti la mia benedizione. Nas intenções de oração do Papa para este mês de março, Francisco convoca os fiéis a rezarem pelas pessoas martirizadas em nome da fé. Vamos a São Paulo chamar Sidney Fernandes, que tem mais detalhes sobre este assunto. Boa noite, Sidney. É isso, mais da metade da população mundial vive em países com violações graves ou gravíssimas à liberdade de crença. Boa noite a você e boa noite a todos que agora nos assistem. Diante desse cenário, o Papa Francisco encoraja os fiéis neste mês a rezarem pelos mártires do nosso tempo. Veja na reportagem de Aline Mércio e Rodrigo Tedesco. Em 2022, durante o domingo de Pentecostes, Margaret Attah estava na igreja de São Francisco Xavier, na Nigéria, quando uma bomba explodiu no local. Além dos ferimentos, perdeu a visão de um dos olhos. O episódio não abalou a sua fé. Houve uma explosão, ataque de dinamite, etc. 40 pessoas morreram na hora e 60 ficaram feridas. Ela é uma das sobreviventes. Ela foi homenageada por nós junto com o núncio da Inglaterra e o arcebispo de Londres, porque ela tem uma fé maravilhosa. Ela continua indo para a igreja agora, sem 2 pernas e sem um olho, mas com fé. Milhares de cristãos são perseguidos e mortos em nome da fé.
Segundo a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, 28 países no mundo sofrem com a perseguição religiosa. São mais de 4 bilhões de pessoas, cerca de 50% da população mundial. A gente tem uma situação muito trágica, principalmente no norte da África, na região do Sahel, onde ali, por exemplo, no último Natal, cerca de 200 cristãos foram assassinados. Agora, em 25 de fevereiro, em Dori, uma diocese de Burkina Faso, também outros cristãos foram assassinados. Eles estavam reunidos para celebrar a liturgia da palavra, então é algo que acontece nesse exato momento. Neste mês de março, o Papa Francisco reza pelos novos mártires, cristãos de diferentes partes do mundo que perdem a vida por não abrirem mão de sua fé. Quando surge na igreja um novo mártir, é porque Cristo está sendo confirmado naquilo que é a entrega da sua vida pela salvação da humanidade. Hoje aqui no Brasil, graças a Deus, não temos uma perseguição assim, mas em muitos países a perseguição e o martírio é presente constantemente. E aí como sustentar pela oração, como nos convida o Papa Francisco nesse mês de março. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio, contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. O assunto agora é segurança pública. Um levantamento mostrou que o número de policiais militares caiu quase 7% nos últimos 10 anos. As causas dessa queda e a importância do trabalho desses profissionais a gente vê na reportagem. O Brasil perdeu mais de 30 mil policiais militares em 10 anos. Este pesquisador explica que falta planejamento. Uma falta de regularidade nos concursos para fazer a reposição do efetivo que sai. Esse efetivo sai, seja por aposentadoria, para ir para a reserva, ou pede a exoneração, a baixa para ir para outros lugares. Então o que a gente precisa ter é sempre um planejamento do gestor para sempre repor esse fluxo de pessoas. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam que o número de policiais militares ativos caiu quase 7% nos últimos anos. O consultor em projetos na área de segurança pública e justiça afirma que a redução do efetivo afeta a população. Aqueles outros crimes que ocorrem com maior frequência e afetam, por exemplo, a capacidade e a percepção de segurança pública da população. Os roubos de celulares. Qual a capacidade da polícia investigar, por exemplo, quadrilhas de roubo e furto de celular? Então essa capacidade vai diminuindo à medida que você tem menos policiais disponíveis. Em contrapartida, para favorecer a vivência espiritual dos militares, existem os trabalhos desenvolvidos pelas capelanias. Quando a gente vai no hospital, que o policial se abre conosco e fala das suas dores, fala da sua dificuldade, não é fácil ser policial militar. Não é fácil, é um estresse, é uma carga muito grande. Ele sai para a rua e não sabe se vai voltar. O sacerdote Marcelo é capelão no Rio de Janeiro. Diz que, além das palavras, a presença faz diferença no dia a dia dos profissionais. Presença, às vezes, o símbolo, né? Ser padre, estar vestido de padre, eles reconhecerem que eu sou capelão. A presença, às vezes, fala muito mais do que discursos, do que palavras bonitas, do que frases. Essas foram as notícias aqui de São Paulo. Amanhã voltaremos com mais informações. Boa noite a todos. Reinaldo e Mauricéia. Obrigada, Sidney. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento que poderá determinar liberação ou não do porte de drogas para uso pessoal. O ministro André Mendonça foi o primeiro a votar. Ele havia pedido vista em dezembro de 2023. A repórter Camila Castro está no STF e tem mais informações. Boa noite, Camila.
Boa noite, Mauricéia. Boa noite a todos. O ministro André Mendonça votou contra a liberação do porte de maconha e demais drogas para uso pessoal, mas foi favorável a estabelecer uma quantidade mínima da droga que diferencie o usuário de maconha de traficante. Para o ministro, essa quantia deveria ser fixada em 10 gramas para que seja considerado usuário. Durante a defesa de seu voto, Mendonça levou estudos sobre efeitos nocivos da maconha e ainda apontou prejuízo na saúde mental de jovens adolescentes e também na saúde física de mulheres grávidas. O ministro Nunes Marques também votou contra. Com os novos votos, o Supremo Tribunal Federal tem até o momento 5 votos a favor da descriminalização apenas do porte de maconha e 3 votos contrários. Dias Toffoli pediu vista e adiou uma decisão final. Ao votar contra a liberação da maconha para uso pessoal, André Mendonça disse que a questão deve ser tratada pelo Congresso Nacional. Em seu voto, o ministro também concede prazo de 180 dias para as casas legislativas aprovarem uma norma para distinguir usuários de traficantes, conforme a diferenciação realizada pela Lei de Drogas de 2006. Olha, o tema está em discussão aí no STF desde 2015. Na época, quando o julgamento começou, os ministros começaram até a analisar a possibilidade de descriminalização do porte de qualquer tipo de droga para uso pessoal. Mas os votos proferidos, a corte caminha então para restringir somente para a maconha, né? Pela lei em vigor, o porte de drogas para uso pessoal é considerado crime, mas não leva à prisão. Essas são as informações aqui direto do STF de Brasília. Eu volto com vocês. Boa noite. Obrigada, Camila. Um avião monomotor caiu esta tarde em Belo Horizonte e provocou a morte de 2 pessoas. O acidente aconteceu no início da tarde dessa quarta-feira na pista lateral do aeroporto da Pampulha. O avião monomotor decolou aqui do aeroporto, perdeu a altitude e poucos instantes depois caiu. 3 pessoas estavam na aeronave que pertence à Polícia Federal. 2 pessoas morreram carbonizadas e uma terceira, de 51 anos, foi socorrida com vida e levada para o Hospital João 23. De Belo Horizonte, Monize Amorim para o Canção Nova Notícias. A Polícia Federal informou que os 2 tripulantes que morreram são os policiais federais Guilherme de Almeida Irber e José Moraes Neto. O terceiro tripulante, o mecânico da empresa terceirizada Walter Luiz Martins, se encontra em atendimento lúcido e orientado. A Polícia Federal já iniciou a investigação para apurar as causas do acidente. O programa habitacional Minha Casa Minha Vida beneficia milhões de brasileiros que sonham com a casa própria. Mas você sabe como utilizar o fundo de garantia além da compra de uma casa? Veja na reportagem de Alan Toledo e Ederaldo Paulini. Ana Carolina realizou o sonho de comprar o primeiro imóvel por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Eu adquiri o imóvel em 2020, sim, pensei no Minha Casa Minha Vida. Inclusive o uso do FGTS foi o que me ajudou a adquirir o imóvel. O ano passado foi quando eu peguei a chave e agora eu estou ajeitando para eu me mudar para cá. Com diversas modificações ao longo do tempo, o programa contempla 3 faixas da população. As faixas 1 e 2 são formadas por pessoas que recebem até R$ 4.400. A faixa 3, quem ganha até R$ 8.000 de salário. Nessas faixas, o que interfere a taxa de juros para os participantes é ter ou não a contribuição para o FGTS. Ou seja, quem nunca contribuiu para o FGTS pode participar do programa Minha Casa Minha Vida? Pode. Quem contribui para o FGTS? Pode também. Qual é a diferença? É que quem tem mais de 3 anos de contribuição para o FGTS, ele tem um desconto de 0,5% na taxa de juros. O trabalhador que usou o FGTS para a aquisição do imóvel pode utilizar novamente o saldo em conta para a quitação da dívida, liquidar ou amortizar o saldo devedor, além, é claro, de pagar um percentual da parcela do financiamento. A ideia é terminar a reforma, me mudar para cá e assim que der o prazo já para usar o FGTS de novo, eu vou usar para ir abatendo na dívida. Porque às vezes a amortização é pequena,
não dá muita diferença na prestação, porque eu estou reduzindo o prazo. Mas se eu usar 40 mil, por exemplo, para amortizar esse contrato, além de eu reduzir o prazo, reduzir o valor da dívida, o banco vai fazer um recalque que também vai diminuir o valor da prestação. No ano passado, a Lei 14.620, que retomou o Minha Casa Minha Vida, autorizou o uso do FGTS Futuro também para amortizar o saldo devedor ou liquidar o contrato antecipadamente. Inicialmente, a novidade funcionará em caráter experimental para cerca de 60 mil famílias da faixa 1 do programa. Com a expansão do mercado da beleza nos últimos anos, produtos para adultos passaram a ser usados em crianças. As compras são feitas principalmente no ambiente de lojas virtuais. E para cada idade existem produtos específicos. Por este motivo, especialistas alertam sobre o uso incorreto dos chamados cremes da moda. Francis Line tem 3 filhas. Uma delas foi diagnosticada recentemente com um tipo de alergia na pele. Na consulta, a médica logo indicou o tratamento. Nos indicou um tratamento com sabonete, tem surtido muito efeito com ela. E também a gente usa um creme, para hidratar. E graças a Deus, assim, com esse zelo, com esse cuidado, ela não está tendo nenhuma crise, nem a pele não fica danificada, não cria machucados, nem nada. A utilização de produtos específicos para crianças é regra dentro de casa. A gente sempre prima por esse princípio aqui em casa. Elas são crianças e precisam usar produtos de crianças. Especialistas alertam para os chamados cremes da moda, muitos encontrados com facilidade na internet. É justamente no ambiente virtual que as crianças e os próprios pais são influenciados ao consumo. E a gente deixa aqui o alerta aos pais para sempre estarem observando o que as crianças estão vendo e o que as crianças estão consumindo, como consumidores mesmo, fruto do marketing que tem sido cada vez maior. Em relação a produtos de maquiagem para adultos que eventualmente são utilizados em crianças, o médico dermatologista alerta para o surgimento de eczemas graves na pele. A pele da criança é uma pele que ainda está em formação. Então, os produtos ácidos podem ter consequências que vai de um eczema, que seria uma dermatite mais leve, até uma dermatite de contato alérgica, uma reação mais intensa, podendo até necessitar de quadros de internação. A orientação é usar sempre produtos direcionados para cada idade, sejam itens de beleza, repelentes ou cremes. Nós orientamos sempre o uso de protetores solares, por exemplo, agora no verão, e esses protetores são específicos, são protetores que no rótulo vai ter a idade apropriada, então vão ser produtos mais leves, uma composição mais leve, sem tantas substâncias, e apropriada para aquela faixa etária. A quinta-feira será de muita chuva provocada por excesso de umidade e calor e pela chegada de uma frente fria ao sudeste. Há alerta de temporais para cidades do Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, São Paulo e litoral paulista, onde o mar pode ficar agitado com ondas de até 2,5 metros. Os acumulados podem chegar aí aos 20 milímetros em Minas Gerais e 40 milímetros no Rio de Janeiro. Essa chuva diminui no sul do país, mas a temperatura pode cair. O tempo fica instável desde o oeste do Paraná ao norte do Rio Grande do Sul. O tempo vai ser firme em parte de Santa Catarina, Sul Gaúcho e Porto Alegre. Os termômetros marcam mínima de 17 graus em Curitiba e máxima de 29 em Porto Alegre. O dia será de temporais nas regiões Norte e Nordeste e as pancadas serão mais volumosas nesta área, do Maranhão até Sergipe. E atenção para a região Norte, onde a chuva continua forte, em Roraima, Amapá e no Acre, que já está em estado de emergência. No sul da Bahia e norte de Minas, o tempo continua firme. As nuvens carregadas no centro-oeste representam a chuva na região, com destaque para o Distrito Federal, interior do Mato Grosso e parte do Mato Grosso do Sul. Vamos às temperaturas. Teremos mínima de 19 graus em Brasília e máxima de 33 graus em Cuiabá. Em novembro, haverá eleições nos Estados Unidos. O atual presidente, o democrata Joe Biden, e o ex-presidente Donald Trump, do Partido Republicano, estão próximos a serem definidos como candidatos à Casa Branca. Os dois venceram na chamada Superterça, uma particularidade do sistema eleitoral dos Estados Unidos, a disputa entre os pré-candidatos de seus partidos. De acordo com as regras, o pré-candidato que conquistar mais representantes em cada estado
torna-se o candidato do partido à presidência. Na superterça deste ano, 16 estados e um território votaram e escolheram Biden e Trump. A disputa agora segue em alguns estados do país. O resultado final deve acontecer até o dia 19 de março. O presidente Lula recebeu hoje no Palácio do Planalto o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, para tratar de assuntos que envolvem o Mercosul. Vamos chamar então Ronaldo da Silva, da capital federal, que traz mais informações sobre esse assunto. Ronaldo, boa noite. Também para você, muito boa noite agora para todos aqueles que nos acompanham aqui na Canção Nova. Sobre esse encontro entre Lula e Sánchez, o presidente brasileiro reforçou o pedido para que o acordo Mercosul e União Europeia, que prevê a isenção ou a redução na cobrança de impostos de importação de bens e serviços produzidos pelos dois blocos, seja concluído ainda este ano. O acordo começou a ser negociado em 1999, mas há rejeição de alguns países, como a França, que se vê pressionada por agricultores que são contrários à proposta, já que não concordam com a redução dos subsídios e à espera da concorrência com os produtores sul-americanos. Lula também tratou com o primeiro-ministro espanhol assuntos relacionados à guerra entre Rússia e Ucrânia e à crise humanitária na faixa de Gaza. Mudamos de assunto. Cerca de 200 prefeitos se reuniram na sede da Confederação Nacional dos Municípios aqui em Brasília para pressionar o Congresso contra a reoneração da folha de pagamentos. Com a medida provisória do governo, mais de 5.000 municípios podem perder 11 bilhões de reais em recursos que podem ser investidos em saúde e educação. Os prefeitos pedem ajuda para reverter uma decisão do governo federal. Atendendo aí todos os 5.500 municípios que tem no Brasil. Não só os grandes, mas também os pequenos, que são importantes, são os que mais sofrem. Principalmente aqueles que têm a população até 142 mil habitantes, que acima disso aí existe uma cota extra do fundo de participação. É como se fosse um 13º. Só que os pequenos, ou seja, aqueles com 142 mil habitantes abaixo, não tem esse extra. Então é importante que façamos uma PEC ou um acordo com o governo que venha contemplar tanto os pequenos como os médios como os grandes. Mais de 200 prefeitos se reuniram aqui na sede da Confederação Nacional dos Municípios em Brasília para chamar a atenção de lideranças parlamentares do Congresso Nacional. O ato foi convocado após o presidente Lula manter a reoneração a prefeituras e reivindica o fim da tributação sobre pequenas cidades. O líder da sigla com o maior número de prefeitos do Brasil afirma que os municípios precisam de auxílio financeiro para administrar as demandas locais. Com muita preocupação, eu vejo o que aconteceu nas últimas décadas. Os municípios assumindo diversos ônus, diversas responsabilidades essas que não vêm acompanhadas das receitas necessárias. Este economista acredita que o governo federal não deverá voltar atrás, mas pode oferecer outros meios para ressarcir os municípios. Substituir os 20% sobre a folha de pagamento, que é justamente são recursos para a Previdência Social, Federal, Estadual, Municipal, trocando por um faturamento, um imposto sobre faturamento, isso daí vai deixar um rombo grande, conforme até a estimativa de 11 bilhões. Então o governo federal vai ter que, como ele não quer comprar a briga de novo no Congresso, ele vai ter que dar algum tipo de compensação. Voltamos com Brasília agora para falar da primeira reportagem da série Mulheres de Fé no Comando. Vamos mostrar o papel fundamental delas em momentos marcantes da fé cristã. Ronaldo, é com você. É uma série bem especial esta. Ao aceitar o chamado para a santidade, Maria carregou no ventre o Filho de Deus. A exemplo da coragem da Virgem Maria, mulheres cristãs buscam trilhar os caminhos da vida, tendo como base o Evangelho. Hoje você vai conhecer como a fé é a mola mestra para a comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. A mulher carrega no seio a vida. Com o cuidado de mãe, guia os filhos nos caminhos do mundo contemporâneo. Ao longo dos séculos, diversas civilizações excluíram o feminino e o colocaram em segundo plano. Eu penso que grande parte disso foi justamente porque nós mulheres aceitamos isso. Nós deixamos isso acontecer.
Nós deixamos, até fazemos, mas muitas vezes ficamos nos bastidores. A Sagrada Escritura e a tradição da Igreja ensinam. Foi no sim de uma jovem mulher de origem humilde que Deus se fez homem. Estamos fazendo referência aí a Maria. Maria foi educada por Joaquim e Ana, portanto de uma família, os princípios da fé. Então ela aprendeu desde pequena a esperar o Messias. Em Brasília, Ana Paula Rábica é coronel. No comando da Polícia Militar do Distrito Federal, toma decisões importantes para a segurança da capital do país, sem deixar de lado a fé. Sem eu ter essa força, esse alimento diário, né, vindo de Deus, vindo do Espírito Santo, eu não conseguiria. Isso eu tenho total convicção. Então eu me alimento diariamente da palavra de Deus para eu conseguir conduzir essa corporação e ter equilíbrio diário para passar para os meus policiais, para que eles entreguem, né, à sociedade e voltem também para suas famílias fortalecidos. Na Polícia Militar, desde 1994, Ana Paula comanda mais de 10 mil policiais que patrulham uma região com quase 3 milhões de habitantes. No gabinete do quartel da PM, as marcas da fé cristã estão espalhadas nas mesas e armários. Sem Deus a gente não anda, né? Sem o caminho a seguir a gente não anda. Isso é o dia a dia, isso é a palavra do dia a dia. E assim eu inicio minhas manhãs, inicio a minha semana com a minha equipe aqui dentro. Eu sou devota de Nossa Senhora e procuro sempre pedir a proteção. E assim eu consigo me fortalecer para colocar em prática, para ser instrumento, né, nessa corporação que tem uma tamanha importância, né, na vida de cada ser humano. E amanhã nós continuaremos com esta série. Vamos conhecer a história da comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Até lá, boa noite. Obrigada, Ronaldo. Boa noite. O Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira Monsenhor Edmar José da Silva, do clero da Arquidiocese de Mariana, em Minas Gerais, como novo bispo auxiliar de Belo Horizonte. Os sinos anunciaram a nomeação. A notícia foi celebrada na Paróquia Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Ouro Preto, na região central de Minas Gerais, onde Padre Edmar José atua como pároco e reitor. Eu recebi a notícia com muita surpresa, que eu não esperava essa missão nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, com muita alegria também, porque numa leitura de fé, nós entendemos que qualquer serviço prestado na igreja deve ser entendido como vocação, chamado de Deus. Então, eu entendi que era um chamado de Deus para dar sequência ao trabalho que eu já venho fazendo como padre, mas agora com uma responsabilidade eclesial ainda maior. A celebração de nomeação foi presidida por Dom Ayrton José dos Santos, arcebispo da Arquidiocese de Mariana, hoje de manhã. Nomeou o bispo titular de Mariana e auxiliar de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, o reverendo Padre Edmar José da Silva, do clero de Mariana. São 22 anos a serviço do povo e da Igreja. Padre Edmar foi ordenado presbítero no dia 19 de maio de 2001. Na Arquidiocese de Mariana, exerceu diversas funções. Em nota, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, expressou alegria com a nomeação. Gratidão ao amado Papa Francisco por todo o seu zelo apostólico dedicado à Igreja, de modo particular à nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Agradecemos também ao Monsenhor Edmar por seu sim ao chamado da Igreja para a missão de bispo. A Igreja é ministerial. Ela é feita de muitos homens e mulheres de boa vontade que colocam seus dons a serviço na Igreja e da sociedade, ajudando no processo de evangelização. O ministério do bispo é um dos ministérios, dentre tantos ministérios na Igreja. E somando todo esse esforço de construção do reino de Deus, nós vamos então levando adiante essa missão que Jesus confia a cada um de nós, cada um
na sua missão específica. E a Canção Nova tem como missão formar homens novos para o mundo novo, graças aos sócios e benfeitores que mantêm esta obra que leva a milhões de lares a alegria do Evangelho. Estamos com 14% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de Março. Conheça mais clube.cançãonova.com. Faça a sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Seu comprometimento faz a diferença. Obrigada por sua fidelidade. A missão Canção Nova chegou a Roma em 1997, impulsionada pelas peregrinações, transmissões jornalísticas e encontros de oração. O desenvolvimento dos trabalhos de evangelização era acompanhado pelo fundador da comunidade, Padre Jonas Habib. Nesta reportagem, vamos conhecer os frutos da presença da missão em solo italiano. 27 anos de história no coração da igreja. O sonho do Padre Jonas de evangelizar as nações. Então, celebramos com muita alegria e nesse dia em especial fazemos memória de tantos missionários da Canção Nova que deram a sua vida neste lugar e nessa missão. Um fruto de forma especial que eu gostaria de mencionar é a retomada do nosso vocacional e que contempla não só brasileiros, mas também italianos. Alfredo é uma das pessoas alcançadas pelo carisma Canção Nova. O jovem é natural de Catânia, no sul da Itália. Diz que na comunidade encontrou um novo modo de viver a fé e de se relacionar com Deus. Depois da experiência do vocacional, eu comecei o estudo bíblico aprofundando de maneira concreta a minha fé, no que diz respeito ao que eu vivia antes. Então, o modo que vocês vivem refletem 100% a fé católica. Há brasileiros que moram na Itália e fazem o caminho vocacional com a Canção Nova, como este casal de Florença, na região da Toscana. Eu sabia da existência da missão aqui, mas nunca imaginava que iria conhecer o sacerdote responsável pela missão dentro de uma igreja por uma obra de Deus. E aquilo ali foi brotando no nosso coração, essa vontade de conhecer, de se aproximar da Canção Nova. Eu falo que não fui eu que procurei a Canção Nova, foi Deus que trouxe a Canção Nova para mim. Eu acho que nos levou a tomar essa iniciativa de participar, né, de fazer o percurso, né, do caminho vocacional foi isso. É a gente ter essa vida em comunidade que a gente estava sentindo muito falta aqui na Itália. Realizada de diferentes maneiras, a tarefa de propagar o Evangelho marca a história de muita gente. Eu conheci a comunidade Canto Novo em paróquia. Conheci a comunidade Canção Nova na paróquia e me apaixonei. Porém, eu não conhecia o carisma. Mas agora eu frequento a comunidade e tudo é mais claro para mim. Por isso, eu estou muito feliz e espero continuar. Além dos encontros vocacionais, a Canção Nova em Roma promove outras atividades de evangelização. O jornalismo é um campo já consolidado aqui em Roma, graças a Deus, nesses tantos anos de missão. Além disso, o trabalho em conjunto com as novas comunidades, também com a Santa Sé, através da Sala Estampa, e com a igreja local. As animações nas missas, as celebrações e também o nosso grupo de oração, graças a Deus, com italianos. Trabalho muito bonito com a catequese, com as crianças italianas. Os missionários também evangelizam em outras cidades da Itália. E tivemos a graça de estar realizando esse retiro com vocês, da Canção Nova, já conhecida no Brasil e no mundo. Foi muito importante para nós estar fazendo esse avivamento no espírito. Temos esse apoio da Canção Nova aqui na Itália. Trazer a Canção Nova para cá foi uma iniciativa em grupo da comunidade, né? Uma missão que é possível graças à ajuda dos nossos sócios da Canção Nova. Por isso eu quero deixar aqui, em nome da missão da Canção Nova de Roma, o nosso Deus abençoe, Deus lhe pague, e também deixar aqui o apelo, continue ajudando essa obra de evangelização que é a Canção Nova. Assista daqui a pouco, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Boa noite e paz para você.